Quando a gente fala de experiência do cliente, algumas pessoas acham que se você replicar o modelo que funciona numa startup ou numa empresa de SaaS em uma indústria, que vai funcionar. Mas na prática, não é exatamente assim. Por quê? Em muitos casos na indústria, o produto é uma commodity, onde a margem e o preço é extremamente apertado. E competir simplesmente por preço não se sustenta nem no curto, médio e longo prazo. É exatamente nesse cenário onde a experiência do cliente pode se tornar um diferencial e mudar completamente a estratégia de uma empresa da indústria. E nesse vídeo eu vou te contar o que quase ninguém te conta sobre a implantação de Customer Experience na prática em indústrias. Bom, eu sou Gabriela Amaral, sou fundadora e CEO da Nexa School e previamente à Nexa eu atuei globalmente na Bembev, que é a holding global da Ambev. Então, se tem uma coisa que eu entendo é a implantação de experiência do cliente em indústrias, empresas de commodity ou bens de consumo. Para a gente começar, vamos entender o contexto da indústria. A maior parte das indústrias, elas trabalham no modelo B2B, ou seja, elas vendem para outra empresa. E quando a gente olha no mercado, a maior parte dos cases são B2C, ou seja, uma empresa vendendo para o consumidor final. Então, daí a gente já vê que implementar CX no modelo B2B, ele tem sim as suas complexidades. Além disso, muitas vezes na indústria é comum que o produto que você vende, ele é muito similar ao produto vendido pelo seu concorrente, principalmente se a gente está falando de uma commodity. Então, se o produto ele tem qualidade similar, a concorrência acaba ficando em dois fatores: no preço e no relacionamento que o cliente tem com a sua equipe de vendas ou de executivo de contas. Porém, somente essa briga por preço e relacionamento, ela não se sustenta. E aí, quando o produto é similar e a briga por preço e relacionamento com o cliente não é mais suficiente, aí a experiência do cliente entra como algo realmente estratégico para alavancar as vendas e aumentar a fidelidade do cliente com uma indústria. Tendo esse contexto de mercado, vamos falar agora sobre as dores comuns que clientes possuem com empresas de indústria. Diferente de outras empresas, muitas vezes onde a dor do cliente está em processos que eu fazendo uma revisão eu consigo resolver o problema, na indústria esses problemas, essas dores costumam estar em coisas um pouco mais estruturais, seja na produção do produto, seja na entrega desse produto. Ou seja, nós estamos falando de cadeia completamente complexas, seja uma cadeia de produção do produto que tem que ser feito com uma alta qualidade, ou seja, uma cadeia de entrega do produto, de distribuição desse produto da fábrica para um centro de distribuição, desse centro de distribuição para a empresa do seu cliente. Então, nesses contextos, muitas vezes, para você melhorar a experiência do cliente, não é simplesmente mudar uma regra de negócio ou um processo. Você precisa de altos investimentos, muitas vezes, investimento em uma nova fábrica, investimento em um novo parceiro logístico, investimento em uma nova tecnologia para dar maior transparência e visibilidade do status desses pedidos. Então, tudo aqui que nós estamos falando são projetos que exigem um alto valor de investimento. Então, são dores que não são tão simples quanto resolver um bug no sistema. Não que isso seja fácil, mas talvez o nível de investimento aqui é muito menor do que o nível de investimento que é exigido em indústrias. E por isso que criar cases nesse contexto é muito mais complexo. Porque envolve decisões que impactam o negócio como um todo. Outro grande desafio da indústria é a evolução cultural. Muitas indústrias têm uma cultura mais tradicional ou uma cultura focada em produto. E quando a gente fala de focar no cliente, é uma grande barreira, é um grande desafio. Então, por exemplo, na minha experiência prática na Ambev, quando eu comecei a implantar a experiência do cliente lá, não existia um foco no cliente, era uma empresa muito focada em produto, nas marcas e em vendas. Então, dado que o desafio era grande, a gente teve que fazer uma série de treinamentos para cada nível hierárquico, do CEO, VPs, sócios, até quem estava na ponta, lá, os vendedores, atendendo o cliente no dia a dia. Então, em muitas indústrias, o desafio cultural ele é grande e ele permeia diferentes áreas e níveis hierárquicos, para que você consiga fazer essa transformação de forma efetiva. Então, às vezes, um treinamento, 2, 3, ele não é suficiente. Em um determinado ano, por exemplo, eu fiz mais de 30 treinamentos para atingir todas as áreas que eu precisava dessa mudança de mindset, de foco em vendas e produto, para também considerar o nível de serviço prestado ao cliente. Um outro desafio da indústria é a questão das métricas de CX
se correlacionarem com os indicadores operacionais. Se a sua métrica está desconectada da operação, dificilmente você vai ter resultados relevantes. Na indústria, muitas vezes o NPS, o CSAT, ele tem uma alta correlação com indicadores operacionais de jornadas, onde se você falhar, isso vai gerar uma ruptura, vai gerar uma insatisfação no cliente. Então, muitas vezes é a logística. Se a logística falha, não entrega o pedido no prazo, o cliente pode reclamar, pode abrir uma solicitação, assim como pode ser um detrator no NPS. Então, o desafio de experiência do cliente é você ter a gestão desses indicadores operacionais também, e não só de métricas de CX como NPS, CSAT. Só que um desafio comum é que nem sempre esses indicadores operacionais eles possuem dados bem estruturados e disponíveis em relatórios com fácil acesso. Então, existe ali um desafio de fragmentação de dados e gestão no dia a dia. E, além disso, tem um outro fator que é a sazonalidade. Dependendo da época do ano ou do feriado, esses indicadores operacionais podem oscilar bastante o resultado e, como consequência, impactar a sua métrica de experiência do cliente. Então, às vezes o resultado estava indo bem, mas aconteceu um fator político ou econômico, da natureza, ou até mesmo um feriado que seja, e isso vai impactar o seu resultado da métrica de CX. Um outro ponto muito importante para você ter conhecimento se você atua com experiência do cliente na indústria é o impacto que a transformação digital tem na experiência do cliente. Muitas vezes, para você evoluir a experiência, você vai precisar digitalizar jornadas de vendas, de pós-vendas, ou até mesmo integrar sistemas. Então, por exemplo, existe lá no passado uma operação de vendas que fazia pedido na física com o vendedor, e de repente, depois de mapear as jornadas do cliente de uma transformação digital, esses pedidos são feitos via um aplicativo, via um portal. A gente muda completamente a jornada do cliente. O mesmo se aplica no pós-vendas. Se o cliente compra no digital, ele também quer visibilidade dos seus pedidos no digital. Então, a gente precisa fazer ali a automação e a digitalização de toda a visibilidade de pedidos, o que envolve também gestão do seu estoque no seu centro de distribuição de uma forma mais inteligente, para que essa informação seja disponibilizada via um app ou via um portal. E uma vez que essa jornada está digitalizada, você também passa a ter acesso a dados digitais do cliente e pode usar esses dados no futuro para fazer personalização da jornada do seu cliente, por exemplo, ou até mesmo usar esses dados como insumos para programas de fidelidade. No caso da Ambev, por exemplo, existiam squads focados em cada jornada do cliente, que eram responsáveis pela evolução dos processos e depois digitalização desses processos e depois personalização desses processos. Então, essa questão de sair do offline e ir para o digital e do digital migrar para personalização e a predição é um caminho natural que aconteça na indústria e o profissional de experiência do cliente precisa acompanhar, senão ele vai ficar ali sendo responsável só pelas métricas de CX e perder todo um escopo que ele poderia estar atuando e sendo valorizado por isso. Então, entenda que implementar a experiência do cliente na indústria é entender ao mesmo tempo os objetivos do negócio, as necessidades e dores do seu cliente, mas o mais importante, como a operação funciona. E é exatamente aí que muitos profissionais e empresas se perdem. Eu sei que implementar a experiência do cliente na indústria é bem complicado, por isso, para te ajudar, eu quero te dar um presente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você se aplicar a uma sessão de clareza comigo ou alguém da equipe da Nexa School, para a gente te ajudar a entender o seu contexto e próximos passos que você deveria fazer por aí para ter resultados de impacto aí na sua indústria. As vagas são limitadas, então vem preencher a sua aplicação com bastante atenção. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like e também compartilhe com outros profissionais que você sabe que atuam com experiência do cliente na indústria. E eu te vejo no próximo vídeo.